Bom dia. Bom dia. Então, hoje a gente vai ter aula de Perceptron redes neurais, tá? Um Perceptron multicamadas. Então, basicamente, o que a gente tem aqui é só um minutinho. Então, basicamente, o que nós temos aqui? Eu vou começar com o Perceptron, que foi basicamente o primeiro modelo, tá? Matemático na tentativa aí de modelar um neurônio, tudo bem? Essas redes neurais, elas são, creio que as mais conhecidas, tá? E a ideia então é mostrar para... E essas redes neurais, elas são utilizadas hoje também nessas técnicas de Deep Learning, tá? Basicamente, quando o pessoal fala, tem uma camada fully connected, uma camada de redução de dimensionalidade, por exemplo, tá? Essas são as redes MLP. Tudo bem? Tá. Bom, então vamos lá. Qual que é a ideia aqui? Então, de novo, né? Essas redes neurais, elas foram... as redes neurais, elas foram muito utilizadas, tá? 80 e 90. Até que o pessoal... Fugiram lá para 2010 o gradiente desse... Não era... o Deep Learning, né? Não, se teve uma técnica nova, não estou lembrando o nome. Elas foram bastante utilizadas em 80 e 90. Teve o backpropagation, né? Que foi uma maneira de treinar essa rede, tá? Então, mais ou menos ali na década de 90 surgiu as SVMs, tá? Que é Support Vector Machines, que a gente vai ver também aqui no curso. E as redes neurais acabaram entrando um pouco em desuso, né? E depois, em mais ou menos 2012, tá? Que a gente teve o boom do Deep Learning, tá? Que foi a primeira vez que foi utilizado numa competição de classificação de imagens, etc. e tal, né? E os resultados utilizando o Deep Learning foram muito melhores do que os classificadores convencionais, tá? De novo, talvez a gente não veja Deep Learning aqui. Bom, talvez se sobrar um tempinho no final do curso a gente pode ver alguma coisa rápida, mas são redes neurais que são um pouquinho diferentes, tá? Bom, então basicamente, qual que é a ideia do neurônio, né? Se a gente for ver aí a questão biológica, né? Então eu tenho a ideia desse meu neurônio, né? Eu tenho essa parte que é o núcleo, tá? Que é uma analogia de onde vai ser feito o processamento da nossa informação, tá? Temos os dendritos e temos os axônios. Então qual que é a ideia, né? Que eu tenho um dendrito e eles se conectam com os axônios, tudo bem? Tá? Essa conexão não é física, no sentido eles não encostam, tá? Eles estão ali num meio e existe a questão dos neurotransmissores, né? Aí a gente entra na parte bioquímica, química, etc e tal, mas no final do dia é interessante que todo o processamento que nós temos, né, no nosso cérebro, toda a nossa memória, né, é muito interessante isso, porque é fruto de reações químicas, né? É muito doido, né, para pensar, né? É uma coisa divina aí, né? Então você imagina que você tem uma memória da sua vida e ela está armazenada no seu cérebro. E ela não é volátil, né? Não é igual a memória RAM aí que você desliga, apaga tudo. Você nunca né? foi buscar alguma coisa, você chega na sala e o que eu estava buscando mesmo? Nunca aconteceu com você? Não, já. E depois, muitas vezes, naquele momento você não lembra da informação e depois você lembra. Quer dizer, onde é que ela estava que você não conseguiu encontrar, né? E a gente vai ver que no final do dia, essas redes neurais MLP, tá? Elas são o quê? Uma junção de vários neurônios. Porque o neurônio, ele não tem muito poder. O que dá o poder ao nosso cérebro é toda a conectividade e aí os bilhões de neurônios que a gente tem. Tá? Então a ideia é fazer uma analogia, então a gente começa com o Perceptron, tá? Que a ideia do Perceptron, olha só, ele foi na década de 40, então esse primeiro modelo, pessoal, que a gente chama de McCulloch e Pitts, que foram dois cientistas que propuseram esse modelo. Então dá uma olhada, o que a gente tem aqui, ó, tá?
é a nossa analogia ao núcleo do neurônio, tá? Aqui, essa parte aqui, ó, são os nossos dendritos, tá ok? E depois eu tenho a informação que vai ser carregada, vai ser passada, tá? Para o próximo neurônio. Mas nesse caso, vamos lá, no caso do perceptron, só temos um único neurônio, que é esse cara aí. Tudo bem? Então a gente vai começar com ele. Então supõe que eu tenho um modelo. A gente não fala que é uma rede porque não é um conjunto, tá? Mas o perceptron podemos dizer que foi o primeiro classificador baseado em sistemas neurais, vamos dizer assim. Tudo bem? Então a gente começa com ele, tá? E depois a gente estende ali para o modelo MLP. Então o que acontece? Olha só. A gente tem uma camada de entrada, tudo bem? Olha só a camada de entrada. O que essa camada de entrada tem? Ela tem aquele nosso vetor X conhecido, que é o quê? O vetor das características, não é? Então vocês lembram, em alguns momentos ali eu vou retomar a aula de regressão logística. Espero que vocês tenham assistido ali a aula de regressão logística, porque lá a função de custo que a gente vai utilizar é uma função que utiliza a entropia binária, tá? Cruzada. A gente viu que a função de custo de regressão logística não pode ser o remédio quadrático por conta aí da questão da ideia da convexidade, das funções convexas de otimização. Então a gente tem que mudar um pouquinho, tudo bem? E vai ser aí basicamente a mesma função que a gente tem aqui. Então olha só, a nossa entrada. Então o que a gente quer fazer? Então agora a gente está com problema de classificação, né? Então vamos supor que eu queira calcular de novo, né? A probabilidade de... Eu sempre volto para esse exemplo médico, né, cara? Mas vamos lá, a probabilidade de ter um nódulo ou não. Tudo bem na mais tomografia. Então o que acontece? Olha só. Nesse vetor X, aqui está dizendo que eu vou ter N características, tudo bem? N features que eu vou extrair do meu problema. Então pode ser, por exemplo, o tamanho do nódulo, tá? Eu posso, por exemplo, verificar quão simétrico esse meu nódulo é. Eu posso, por exemplo, essas coisas, pessoal, é tudo processamento de imagem, não tem nada a ver com a nossa matéria, tá? Mas é legal que vocês façam processamento de imagem, que tem interesse também. Hoje, com essa história de Deep Learning, muitas coisas não precisam mais serem aprendidas, né? Mas tem muita coisa interessante. Por exemplo, com o processamento de imagem, eu posso extrair o contorno de um objeto e verificar, por exemplo, se ele é muito rugoso ou não, se ele é muito especulado ou não, sabe? Tá? Então, tudo isso está relacionado à questão da simetria. Eu consigo, então, calcular o tamanho, eu consigo calcular essa questão do contorno, eu consigo verificar, por exemplo, a textura dentro dessa massa. Nem toda massa é maligna, né? Tá? Então, a nossa ideia é classificar uma massa se ela sendo benigna ou maligna. Tá? Então, imagina que eu extraia todas essas características e coloque no vetor X. Tudo bem? Olha só, são valores reais. Eu tenho N características aí. E esse mais um, esse mais um vai ser aquele nosso W0. Vocês lembram do nosso W0? Da regressão linear? Que é onde ele corta o eixo Y. Tá? Então, eu tenho ele aí de novo. A gente chama ele de baia. E, na verdade, para acompanhar esse meu W0, a gente colocava o X0. Lembra que a gente colocava o X0 valendo 1? Para a equação ficar assim, ó. Tá? Vai ficar a equação do hiperplano. Exatamente o que acontece aqui. Olha só. Vocês estão vendo que então, cada característica de entrada, a gente chama... o que acontece? Tá? Para cada xi ali, eu tenho, para cada xi, tá? E o que eu tenho ali? Eu tenho um W e associado, não tenho? Olha só. Então, o que acontece? Se nós tivéssemos, então, por exemplo, os dendritos, tá? Cada perninha do meu dendrito, eu tenho um peso que vai codificar, na prática, a quantidade do sinal elétrico que vai estar passando por ali. Se eu fazer uma analogia com o nosso cérebro. Tudo bem? Então, eu tenho sinais elétricos que trafegam entre esses neurônios, tá? E esse peso, ele consegue modular esse sinal. Modular no sentido alterar. Eu posso deixar ele forte ou fraco.
Tudo bem? Isso, o peso que dá o aprendizado pra gente. É o peso. Porque veja bem, esse cara aqui, ele é da base de dados, não tem como alterar esse cara. Tudo bem? Aqui, ó, os pesos desse meu perceptron que codificam o aprendizado. Tudo bem? De novo, o objetivo é o quê? Aprender o peso. Tá? É como se no nosso cérebro nós tivéssemos pesos também para cada uma das perninhas ali dos dendritos. E cada vez que eu aprendo uma coisa nova, esse peso se modifica. Tudo bem? Agora, como isso vai estar impregnado no nosso cérebro, etc. e tal, ainda está além do nosso conhecimento, por hora. Tudo bem até aí? Tá? Bom, então o que acontece? Vamos lá. Quais são os componentes do nosso perceptron, como vocês podem ver, tá? Nós temos então a entrada, que são as características, tudo bem? Nós temos aqui a função de ativação, que eu vou explicar para vocês o que acontece. Então, na prática, o que está acontecendo? Eu tenho essas características que eu extraio do meu problema, tá? Elas não aparecem do nada, elas são extraídas, tá? Aí o que acontece? Essa função de ativação, pessoal, eu basicamente, o que vai fazer? Eu vou fazer um somatório de quem? Vamos lá. I, tá? Vai de 0 até N, de quem? Tá? WI, XI. Então, o que eu estou fazendo aqui, ó? O W, como eu havia comentado com vocês, é uma maneira, então, de eu modular, de eu dar um valor para esse meu pulso elétrico que está chegando. Tudo bem? E eu vou aprender a importância de cada um desses pulsos elétricos. Tá? Então, o que vai chegar aqui, ó, vai ser o quê? Eu vou fazer um somatório, tá? De quem? Do peso e sua respectiva característica. Tudo bem? Esse é o cara que vai chegar aqui. A gente fez isso onde? Na regressão linear multivariada. Tudo bem? Tá? Então, a gente sabe que isso aqui, ó, o que é isso aqui? Tá? É a equação de hiperplano. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que o perceptron, ele é um classificador que aprende o hiperplano. Aprende uma reta, se for um espaço unidimensional. Tudo bem? Ah, eu quero fazer uma elipse. Não vai fazer. É para isso que é a função de ativação, não é? Exato. Tá, mas o perceptron, no final do dia, ele não consegue fazer superfícies não lineares. Tudo bem? Ele é bem simples. Tá? Bom, para introduzir um pouco de não linearidade, tem a função de ativação. O que essa função de ativação vai fazer? Estou chamando ela de G. Ela vai pegar o montante que chegou, tá? Porque W transposto X, o que é? Multiplicação de vetor. Vai dar um valor real, né? Perfeito? É a multiplicação de vetor. Esse cara aqui vai dar um valor real, ó. Vai dar um número, vai dar um escalar lá. O que eu vou fazer com esse escalar? Eu vou passar ele numa função de ativação. Aqui, ó, que a gente vai aprender como é que funciona, como é que escolhe, tá? É uma função qualquer. Então, eu tenho um número real, eu jogo numa função, vai dar um outro número real, beleza? Tá? Então, a saída vai ser um outro número real, que vai ser isso aqui, ó. Que vai ser, então, o pulso elétrico. Então, chega pulso elétrico ali pela camada de entrada, esse pulso, ele é modulado pelos pesos, que é o W transposto X, passa no núcleo do neurônio, que é uma função de ativação, e essa função de ativação libera uma saída. Que se eu tivesse um outro neurônio, ia passar para o dendrito do outro neurônio, correto? Tudo bem? Mas aqui a gente não tem por enquanto. E o que vai ser essa nossa saída? Naquele nosso problema de identificação de nódulo. Tá? Vai ser a probabilidade de ter nódulo ou não. Ele vai cuspir para mim o valor entre 0 e 1. Tudo bem? Vou mostrar como é que isso acontece. Tá certo? Tá? E pessoal ali online, vocês podem falar, que eu acho que é melhor do que escrever no chat, se for o caso, tá? Tudo bem? É bem simples, essa é a ideia. Tá? Tudo bem por enquanto até agora? Eu vou mostrar como é que tudo isso funciona, mas a ideia geral do perceptron, o que tem que ficar claro aqui, que eu tenho entrada, processamento e saída, acabou. Tá? E esse cidadão ali é o que alimenta os nossos modelos de Deep Learning hoje poderosos, tá? Mas eu tenho muitos deles. Vamos lá.
Exemplos de função de ativação, pessoal. Uma função muito comum, ó, função logística ou função sigmoide. O que ela está dizendo para nós ali, ó? Isso aqui é uma função sigmoide. Eu vou entrar em mais detalhes ali, mas basicamente a função sigmoide é essa aqui, ó. Não sei se vocês lembram da função sigmoide. O domínio dela é 1 e 0. Tá? Aqui, não está muito bem desenhado, mas aqui é onde vale meio. Tá? Então, olha só. Eu entro com qualquer valor para A, qualquer. E a função sigmoide vai sempre me retornar 0 e 1. Tudo bem? Então, se eu tenho um problema de classificação, que eu tenho um perceptron para usar, e minha saída é entre 0 e 1, eu uso a função sigmoide. Ah, mas eu tenho... Olha que interessante, o perceptron, pessoal, ele também... ele retorna para nós... Eu posso usar o perceptron para regressão. Tá? Tudo bem? Porque o perceptron não joga um valor real na saída. Tá? Ah, como é que se eu quiser usar para classificação? 1 é benigno, 0 não é. Bom, se a saída for maior do que meio, benigno. Tudo bem? Menor, maligno. Transforma isso em um número inteiro, que era para a nossa classificação. Então, as redes neurais multilayer perceptron e o perceptron, obviamente, são classificadores, são técnicas que fazem regressão e classificação de maneira nativa, não precisa adaptar. Tem técnicas que eu preciso adaptar. Eles fazem as duas coisas ao mesmo tempo, se eu quiser. Não precisa mudar nada. Tudo bem? Ah, eu tenho um problema de regressão onde a minha saída é negativa. Eu quero usar um perceptron, tudo bem? Então vocês não vão usar a função sigmoide. Porque a função sigmoide só dá entre 0 e 1. Então vocês podem usar quem? Tangente hiperbólica. Tá? É outra equação. Olha só. É uma outra equação. Tá? Que ela retorna para nós algo entre menos 1 e 1. Tudo bem? O que mais? Temos aqui uma outra função, olha só. Temos a função degrau, né? Ou função limiar. O que essa função faz? Olha só. Ela está dizendo para mim que se W transposto X, ou seja, esse valor de A aqui, ó, é o A. Ou eu tenho W transposto X no eixo X, tá? E aqui eu tenho G disso aí. Então o que ela está dizendo para mim? Olha, se o W transposto X, tá, for maior ou igual a θ, que é eu que escolho esse θ, por isso chama função limiar, e vai para 1. Então olha só, estou menor, ó, aqui está o θ. Estou andando. Opa! Maior que θ, maior ou igual a θ, por isso chama degrau, tá? Pode falar, ou step. Para que o bias não faz essa função de deslocar o negócio para ele não cruzar o 0 necessariamente? Isso, mas isso aqui é só uma... a gente vai jogar o θ, vou mexer com o θ, acho que no próximo slide, para chegar nesse ponto aí. Tá. Não, tranquilo. Tudo bem? Eu vou mostrar como é que a gente usa, mas são exemplos de 3 funções, tá? Existem outras, mas de novo, só justificando como é que você escolhe a função de ativação, tá? Vai depender do que você quer na sua saída, beleza? Tá? A gente vai ter mais alguns detalhes aí a respeito disso. Então, olha só, a gente vai ver lá na frente, no perceptron multicamadas, que para variar, né? A gente vai usar o gradiente descendente, as coisas têm que ser deriváveis, né? Por que as coisas têm que ser deriváveis, né? Porque tem funções que são deriváveis por partes, não são todas as partes delas que são deriváveis, tudo bem? E se eu usar uma função dessa, pode ser que em algum momento eu caia no valor e eu vou calcular a derivada desse valor, vai dar infinito, vai estourar a memória. Tudo bem? Então eu não posso usar uma função de ativação que não seja derivável em todo momento dela. Tá? Tudo bem? Isso é importante. E no caso ali a função sigmoide, ela é derivável em todo o seu domínio ali, tá? Então o que acontece, né? Olha só, de novo, né? Essa minha função ela tem que ser derivável, tá? A escolha depende da aplicação. Olha aqui de novo, só que tem um exemplinho, tá? Então,
A sigmoide, que é a minha função ali azul no gráfico, estão vendo? Que é o g de A. Uma função sigmoide. E a derivada da função sigmoide, olha que interessante, tá? A derivada da minha função sigmoide, que é o g' de A, ela é dada por essa equação, 1 menos g de A, 1 menos a sigmoide. Então, a derivada da sigmoide é 1 menos a sigmoide. Isso vai me dar o quê? Aquela minha função vermelha, tá? O que essa minha função vermelha aí está dizendo, né? Ela é uma gaussianinha ali, né? Tudo bem? E olha que situação. Quando, vamos tomar como exemplo aqui a minha derivada, meu g de linha. Olha só. Para valores ali, ó, eu coloquei até maior que 5, mas tudo bem, vai. Mas para valores maior igual a 4 do A. Quem que é o A? É a entrada. Que vai ser o nosso W transposto X, tá? E valores aqui, ó, tá menores ou igual a menos 4, menos 5. O que está acontecendo com a derivada? Está indo para zero, não está? Isso não vai importar no Percept, mas no Multilayer Percept importa, e importa também quando o pessoal começou a trabalhar isso com Deep Learning e redes neurais. Você ouviu falar daquelas LSTMs, né? Que são redes recorrentes, foram muito utilizadas antes de Deep Learning, né? Principalmente para processamento de texto, processamento de voz, reconhecimento de comando em voz, esse tipo de coisa, tá? Essas redes, um grande problema dessas redes, olha, o pessoal, eles chamam de vanishing gradient, ou seja, o gradiente vai ou explodir ou sumir. Por quê? Imagina que você tenha 100 características, tudo bem? Então aquele meu R, tá? Ele é ele tá 100 mais 1 do bias, tá? Ok. A quantidade de informação que entra no meu neurônio não é W transposto X? Tá, eu tenho 100 features. Vocês concordam que W transposto X, teoricamente, vai dar um valor grandinho se eu fizer essa somatória? Dependendo de como tiver minhas features? Sem normalizar. Tá, daí vai ficar grande. Vai ficar grande, não vai? Olha só. Ele vai dar um valor maior do que 4, né? Cara, ele vai estourar todas as vezes. Vocês concordam? O que vai acontecer? Não vai aprender. Por isso normaliza. Não vai aprender. Você vai passar zero, vocês estão vendo? Aí que a gente tem a questão. Por isso que é a importância de normalizar os dados, tá? Para eles ficarem, por exemplo, entre 0 e 1, para não entrar muita coisa. Os pesos, também quando a gente começa, eu vou mostrar para vocês o algoritmo de aprendizado, é igual da regressão linear logística, começa de maneira aleatória. Então você não vai gerar um número aleatório de 0 a 1000, você já vai estourar logo no primeiro gradiente. E mesmo assim, normalizando com muita feature, pode ser que estoure. Tá? Então o que acontece? Não é por isso, por que o pessoal hoje em Deep Learning não usa a função sigmoide nas camadas de convolução? São umas outros tipos de camadas antes de chegar uma MLP. Porque estoura. É simples assim. Não é também para facilitar o cálculo da derivada? Também pode ser. Tá? Porque eles usam a ReLU, que a ReLU é bem simples da derivada. Tá? Passa para lá. Tá? Tudo bem? Achei que era mais para facilitar o cálculo da derivada. Não, mas é a questão de estourar também. E se a gente pegar uma rede MLP, cara, bota 6 camadas ali para você ver. Simples, pequenininha. Estoura. Acabou, não tem aprendizado. Então, eu só quero que vocês entendam que essa questão de não aprender é uma questão puramente, simplesmente matemática. É por isso que a gente usa a biblioteca. Não Acabou. é nosso problema. Exato. Porque tem as bibliotecas que já tratam isso pra gente, já tem vários tipos de inicialização. Vocês entenderam que é problema matemático? Não tem segredo. Tudo bem? Mas vamos lá. Mas por enquanto isso não vai interessar aqui na questão do Perceptron, por enquanto. Mas só para mostrar para vocês. Beleza? Olha outra aqui que interessante. A nossa tangente hiperbólica. Tá?
A tangente hiperbólica acaba sendo ali uma variação da sigmoide, tá? Ela é um pouquinho mais, é como se eu pegasse o S da sigmoide, esticasse ele um pouquinho, apertasse ele um pouquinho, tá? Mas olha que interessante, pessoal. A derivada da tangente hiperbólica, que é essa minha função vermelha, olha só, a saída dela já está entre 0 e 1. Já é melhor do que essa saída aqui, ó, tá? Que está aqui. Ou seja, olha que interessante. Quando a gente tiver uma rede MLP e por algum motivo eu quero colocar mais camadas nela, a gente vai chegar lá, é mais interessante que eu utilize nas camadas internas, eu vou mostrar para vocês, uma função de ativação tangente hiperbólica e somente na camada de saída uma função sigmoide. E não utilizar a função sigmoide dentro se eu tiver muita camada. Tudo bem? Aquela história. Eu tenho 2 camadinhas, vamos ver, mas funciona. Mas sei lá, por algum motivo eu quero botar 10 camadas MLP, que vai ser, por exemplo, aquela minha camada lá do final do Deep Learning, que eu, sei lá, quero usar muitas ali. Não rola. Depende, tá? Tudo bem? Só justificando para vocês um pouco, por que eu uso essa função aqui e não ali? Então, função sigmoide geralmente na camada de saída, se eu quiser entre 0 e 1. Tangente hiperbólica na camada de saída, se eu quiser entre menos 1 e 1. Se eu tiver uma rede MLP muito grande, é difícil também falar o que é muito grande, mas geralmente 3 camadas ali dão conta, tá? Mas que é uma rede MLP com 100 camadas, recomenda usar uma tangente hiperbólica, por exemplo, como camada, função de ativação interna. A gente já vai ver isso aí. Por enquanto, não se preocupe com isso com o Perceptron, que o Perceptron tem um neurônio e não vai estourar. A não ser que você não normalize. Tudo bem? Tá aí? Beleza? Vamos lá. Bom, de novo, né? O Perceptron, ele foi proposto então nessa década de 40, com o intuito de modelar matematicamente o nosso cérebro. De novo, suponha que nós tenhamos um conjunto de dados, igual a gente fez da última vez. Eu tenho Z amostras, então eu tenho um conjunto de dados com Z amostras, tá? Então o que acontece? Não enquadrado errado, é isso? Tá. Jesus. Então qual que é a ideia, pessoal? Você consegue tirar um pouco o zoom no próprio leitor para poder... Se eu fizer isso, eu consigo fazer assim, ó, mas daí se eu soltar ele volta. Tá? Desculpa. Não, tranquilo. Mas vamos lá. Então o que acontece, pessoal? Eu tenho aqui então um XI, tá? O XI, ele pertence a Rn mais 1, como eu falei para vocês. Então, qual que é o meu conjunto de dados? De novo, eu tenho um problema de classificação que ele é supervisionado. Então, o que é um problema supervisionado? Eu sei qual que é o rótulo, né? Tá? Eu sei quem que é o Y ali, ó. Então, eu tenho esses pares, xi, yi. Xi é um vetor de n mais 1. Yi ali no meu caso vai ser o quê? Tá? Um número real. Desculpa, perdão. No nosso caso vai ser um número inteiro, menos 1 ou 1. Tudo bem? Eu quero classificar. O Perceptron, pessoal, é um classificador binário. Ou seja, ele só consegue identificar 2 classes. Ou é ou não é? Por que eu não usei o YI? Por que ele não pode ser 0 ou 1? Matematicamente tem que ser menos 1 e 1 para funcionar. Tudo bem? Tem classificadores que eu posso usar 0 e 1. Não tem problema. É que aqui tem que ser menos 1 e 1, eu vou mostrar para vocês por quê. Mas no final do dia não vai mudar nada, porque são 2 classes, tudo bem? Sim e não. Tudo bem? Tá aí? De novo, né? Vamos particionar o nosso conjunto ali em treinamento e teste, tá? E nosso objetivo então é o quê? Aprender uma função, de novo, H. O que essa função vai fazer? Ela vai receber um X ali, qualquer, tá? E vai falar o seguinte, olha, esse cara é positivo, é negativo ou positivo para aquela doença lá? Tudo bem? Ficou claro qual que é o nosso problema? Tá? De novo, conjunto de dados e um classificador, na verdade nada mais é do que uma função matemática que recebe uma coisa e retorna outra. Tá bom?
Então vamos lá. Bom, a gente vai mexer um pouquinho. Vamos utilizar aqui a nossa função de ativação aqui, por enquanto, para explicar, vai ser a nossa função limiar, ou função threshold, ou função step. Tá, de step por causa dos degraus, né? Que eu vou subir, tá? Então, a nossa função de ativação é a equação 1, tá? A função step. O que geralmente a gente faz? Então, na prática, eu tenho isso aqui, ó. W transposto x, que na verdade é o que? O somatório, né? De vai de 0 a n de w e xi, tá? Que a gente viu que é o que? W0 que multiplica x0 mais somatório i de 1 a n, wi, xi, tudo bem? Lembra quando a gente fez uma regressão linear? Boto x0 igual a 1 e para poder acomodar. Tá, então o que eu vou fazer agora, pessoal? Geralmente, o que o pessoal tem feito? Eles trazem θ para o lado esquerdo da equação e faz o W0 valer θ. Então, como é que vai ficar isso aqui? θ vezes 1, né? Mais... Tudo bem? Tá? Então, eu peguei esse cara aqui, joguei aqui. O θ veio para o lado esquerdo da equação, por isso que ele some e fica 0 aqui. Tudo bem? Alguma dúvida com relação a como é que a gente chegou da equação 1 para a equação 2? Eu só joguei o θ para o lado esquerdo porque a gente quer 0 ali. Eu vou falar para você por que a gente quer 0 ali. Tá? Na prática, a gente vai ver que se for maior do que 0, é uma coisa, que é o mais 1. Menor do que 0, é outra coisa. Tá? Fica muito mais fácil eu trabalhar assim do que ficar trabalhando com θ. Tá? De novo, a equação 2 é exatamente a equação 1. A gente só deu uma manipulada ali. Tá? Vamos lá. Para a alegria geral da nação, né? Vamos para o algoritmo de treinamento do Perceptron, pessoal. Ele é baseado em algumas coisas de geometria analítica, tá? GA é o que a gente, né, aprende aí em primeiro ano, não dá muita bola, né? Mas só vou revisitar algumas coisinhas bem básicas para a gente poder entender como é que funciona a questão do Perceptron, tá? Bom, então o que acontece? Eu já vou fazer um paralelo aqui, vai ficar mais. Então, o que a gente trabalhava em GA, né? Então, existem duas maneiras de eu enxergar um ponto no espaço, tá? Eu posso enxergar ele como sendo um ponto, tá? Ou eu posso enxergar ele como sendo um vetor. Tudo bem? A GA enxerga esse cara como sendo um vetor. Se eu tiver então num espaço ali organizadinho, e eu falar, olha, quem que é meu ponto V para GA? É esse vetor aqui. Né? Para álgebra ele é um ponto. Para geometria é o vetor. Dá na mesma. No sentido de representação, assim, matemática. Então, na GA, suponha então que nós tenhamos dois vetores, V e U, ou dois pontos, tanto faz, né? Então, eu tenho o vetor U, que é, na verdade, um vetor, um ponto com duas coordenadas, e o vetor V, tá certo? Legal. Então, geometricamente, a gente pode representar esses dois pontos, esses dois vetores, esse V e U como sendo dois vetores, como vocês estão vendo ali, o azul e o verde, tá? E lembrando que essa notação aqui denota o comprimento, o tamanho, a magnitude, tá? Do meu vetor, que é basicamente, então, a somatório, eu vou pegar a raiz quadrada do somatório do quadrado dos elementos que compõem o vetor. Tudo bem até aí? Tá? Pois bem. Bom, a gente também tem uma definição, pessoal, de projeção escalar. Tá? O que é a projeção? Imagina o seguinte, se eu tivesse um solzinho aqui, ó, um sol. Tá? A sombra que o V vai fazer em cima do U, por causa do Sol, é a projeção de V e U. Tudo bem? Certo? Então, imagina essa situação, né? O Sol está ali, o V está encobrindo um pedaço do U, então ele faz uma sombra. A gente chama de projeção escalar, ou projeção vetorial. Tá? Legal. Então, o que acontece? Olha que interessante. Para GA,
o W transposto X, que é o que a gente tem usado até agora, que é essa multiplicação de vetores, produto escalar, produto vetorial, pode ser também descrito como a magnitude de W e o cosseno de θ. Quem que é o θ? É o ângulo entre V e U. Acredite em mim. Ou seja, o W transposto X para GA é magnitude de W vezes cosseno do ângulo. Mesma coisa. Tudo bem? Acredite em mim. Legal. E o que acontece então? Olha só, quando o cosseno desse ângulo θ, deixa eu apagar aqui. Por enquanto, essas coisas matemáticas, eu costumo dizer que a gente não precisa entender, a gente tem que aceitar, tá bom? Para o contexto da disciplina, né? Se tivesse um curso de matemática, a gente tem que entender mais profundamente. Bom, o que acontece quando o cosseno desse ângulo? Então, quem que é o ângulo θ? Tá? É o ângulo ali entre os dois vetores. Quando o cosseno desse ângulo, tá? o cosseno desse ângulo é maior do que zero, quando esse θ é menor do que 90 graus, né? E maior do que 0 graus. Tudo bem? Que é o caso que a gente está aqui, não é? Tá? Quando... Então, vocês lembram? Né? Eu tenho aquela... Lembra que a gente fazia aquelas rodas lá para seno e cosseno? Esse aqui é do cosseno, né? Aquelas rodas é boa. E a do seno, tá? Então, tudo que tiver aqui, ó, vai ser positivo, negativo. E quando eu tenho alguma coisa que mistura os dois, dá zero. Então, cosseno de 90, zero. Seno de 180, zero. Tá? Então, se eu tivesse um vetor V aqui, ó, esse ângulo θ seria o ângulo de 90 graus, não seria? Então, o cosseno dele ia dar zero. Tudo bem? Então, olha só. Se esse ângulo for menor do que 90, se ele estiver mais ou menos por aqui, é o que, né? É positivo. Olha só, positivo. Se for maior do que 90, se ele estivesse aqui, por exemplo, olha só que grandão que ele é. O que iria acontecer? Tá? Ele estava nessa parte de... Cadê? Ele estava nessa parte de baixo. Tudo bem? Olha só, que é negativo. Tá? Tudo bem? Então tem 3 situações. Menor do que 90, positivo. 90, zero. Maior do que 90, negativo. Tudo bem? Tranquilo? Eu vou utilizar essa informação olha que interessante, eu vou utilizar isso para treinar o perceptron, tá? Vocês vão ver onde é que a gente vai chegar com tudo isso aí. Então vamos lá. Olha só. Então voltando ao nosso plano inicial, o que a gente tem? De novo, né? Nós temos um W transposto X que vem lá dos dendritos, né? Certo? Então eu tenho minhas características, cada característica eu tenho um peso associado e todos esses caras chegam, né, lá no meu núcleo, tudo bem? Esses caras chegam no núcleo, tá? Então esse cara aqui é um W transposto X, como eu ia falar para vocês. Bom, então W transposto X igual a zero, tá? O que acontece? Ele é um hiperplano, né? Tá? A gente quer aprender uma reta ou hiperplano. Só que o W transposto X, né, para um N aí maior do que 1, vai acabar sendo um hiperplano, tá? Então o que acontece? Tá? Esse hiperplano, ele é deslocado de menos θ. Por que é de menos θ? Inclusive até eu esqueci de colocar o sinal negativo, porque o θ não estava do lado direito da função limiar. Eu passei ele para a esquerda, não passei? Então ele volta negativo, então ele é deslocado de menos θ, tá? E o que acontece? Vamos supor que o θ vale zero. Tudo bem? Então, o θ vale zero, ele passa na origem. Tudo bem? Tá? Pois bem, θ é onde ele corta o eixo, né? Y. Tá? Então, vamos supor que seja esse cara aqui. Então, quem é W transposto X, se eu assumir que θ vale zero, é exatamente o hiperplano que passa na origem. Ou a equação da reta, né? Y igual a x, né? Sem V, né? Tudo bem?
Perfeito. E, bom, o X a gente sabe que são os pontos, né, o conjunto de dados. E quem que é o W, né? O W, ele é um vetor, na verdade. Tá? Ele é um vetor ortogonal ao hiperplano. Ou seja, o que é ortogonal, né? É um vetor que está ali no ângulo de 90 graus para o meu hiperplano, tá? Tudo isso aqui que eu estou falando são coisas de GA. Tudo bem, saúde? Beleza? Não sou eu que estou inventando, tá? Então, W transpôs X é o hiperplano. X, né, é um conjunto de dados. E W, o W, pessoal, não é se a gente for implementar, ele não é um vetor também? Vetor no sentido computeiro, N mais 1, tá? Ele é um ponto também, não é? Então, se ele é um ponto, na GA, ele é um vetor também. Tá certo? Já no sentido matemático. Professor, ele sempre é ortogonal? Sempre. Tá? Sempre. Tudo bem? Uhum. E a gente fala que quando a magnitude dele for 1, a gente fala que ele é ortonormal. Que ele é ortogonal e norma unitária. Tá? Então esse é o caso. Tudo bem até aí? Beleza. Então, vamos lá. O que vai acontecer na verdade? O que vai acontecer? Só voltar aqui. Cara. Eu vou tentar fazer isso depois com o pessoal ali da online. Mas na prática é o seguinte, ó. Você não pode colocar o notebook aqui para eles verem a tela, será? Então, Só agora. vamos ver se vocês conseguem ver aqui. É que a câmera está desligada. Bom ponto. Eu tenho medo aqui de eu fazer todo esse rolê aqui. Mas vamos ver se dá certo. Vamos ver se consigo entrar. Não, pode ser. Ó, pessoal, deixa eu ligar a câmera aqui, rapidinho. Pessoal, não estou vendo meu mouse mais. Aqui. Um colega nosso deu uma boa ideia. Eu não sei se vocês vão conseguir ver muito bem a lousa. Pera aí. Não vai estar. O ideal seria eu colocar o computador mais próximo possível, mas vamos lá, rapidão. Tá, pera lá. Só um minuto, pessoal. O negócio que tá grudado aqui, ó. A pena, não sei se vocês vão conseguir ver. Quer que eu entre na call pelo celular e compartilhe a câmera? Não. É que deve se atrapalhar aí. Você fazer na lousa, professor, jogar aí na lousa e fazer o caretão? Também dá, né? Pô, boa ideia. Vocês estão cheios de boas ideias hoje, hein? Vou fazer outra coisa aqui. O pessoal tá dominando tudo aqui. Só que eu tenho que estar mais ou menos... Tá. Beleza. Dá pra ver? Dá, aqui dá. Acho que dá pra ver. Não sei. Vamos ver se vocês conseguem ver. Tá. Vamos voltar aqui. Tá, vocês estão vendo a tela de novo aí da apresentação e estão vendo eu aqui, certo? Espera. Bom, então o que acontece, tá? Eu vou explicar ali, mas qual que é a ideia do algoritmo de aprendizado do Perceptron? Então, eu tenho... Ela gruda aqui também, que legal. Eu tenho isso aqui, ó. Tá? Eu tenho o W transpôs X, que é minha canetinha laranja. E o W é minha caneta branca. Então, o que acontece? Tá? Se eu tenho uma amostra aqui, ó. Tá? Então, o que acontece? Amostras que estão, por exemplo, abaixo do hiperplano são de uma classe e acima do hiperplano são de outra classe. Tudo bem? Olha só, o verdinho ali, puxa vida, ele tinha que estar acima do hiperplano. Ele foi classificado abaixo, incorretamente, porque os pesos foram aleatórios. Tudo bem? Como é que eu vou fazer com que o verdinho fique para cima do hiperplano? Eu tenho que mexer o hiperplano, não tem? E olha que interessante, tá? Na verdade, pessoal, como é que eu mexo? Olha só, o W, que é o azul ali, que é a minha canetinha branca aqui, não sei se vocês estão enxergando minha caneta, ela está aqui, ó, perpendicular à minha caneta pincel. Imagina, pessoal, que ela seja grudada ali com super bonder, tá certo?
O W está grudado no hiperplano. Então, e o algoritmo de aprendizado do Perceptron, ele não tem que mudar os pesos? Ele não muda W? Então, olha só que interessante. Toda vez que eu mudo W, não está grudado o hiperplano? Olha só que legal. Tá? O algoritmo do Perceptron vai fazendo isso, ó, ele está mudando W. E, consequentemente, o hiperplano que ele está grudado vai mudando junto. Tá? Então, o algoritmo que eu vou mostrar para vocês, ele altera os pesos do Perceptron, mas eu quero que vocês entendam o que é alterar peso. Alterar peso é simplesmente modificar um vetor ortogonal ao hiperplano, que ele está grudado no hiperplano. É importante que vocês entendam o paralelo da matemática e a computação. Tudo bem? É isso que a gente vai fazendo, ó. Eu não mexo esse, assim, eu vou mexer, mas na verdade eu mexo esse cara aqui, ó. Tá? E como ele está grudado, ele mexe junto. Tá? Então, na prática, o que eu quero fazer aqui, né? Eu quero mexer esse meu W transposto X, tá? Eu quero mexer esse cara para ele ficar aqui, ó. Porque daí meu W vai ficar aqui. Tudo bem? É essa a ideia. Ficou claro a ideia? Eu vou mostrar como é que a gente faz isso, tá? Tudo bem? Então vamos lá. Então como é que funciona? Olha só. De novo, né? A ideia então é o quê? Mover, né, esse meu vetor de pesos de tal forma que as amostras fiquem no seu lugar correto. Então o que eu vou fazer? Eu vou explicar, mas só dar um overview geral do algoritmo de treinamento do Perceptron. Eu vou passar por cada amostra do conjunto de treinamento e se ela tiver do lado errado do hiperplano, eu mexo ele. Tudo bem? Vou lá na amostra X1. Ah, ela está para baixo, ela vai ficar para cima. Pumba, mexo o hiperplano. Vou lá na amostra X2. Ah, ela está certa. Ah, vou lá na amostra X3. Mexo o hiperplano de novo. Então eu vou ficar mexendo o hiperplano toda vez. Tá? Se as amostras, tá? Se houver, então suponha que eu tenho aqui um problema, eu tenho duas classes, tá? A vermelha e a azul. Se elas forem linearmente separáveis, tá? Ou seja, se for possível encontrar uma hiperplano, uma reta aqui, existe uma prova teórica que diz que o Perceptron encontra. Está provado matematicamente que ele vai encontrar se forem linearmente separados. Tudo bem? Obviamente que no mundo real não é assim, papapá. Mas, o que eu quero dizer para vocês? Se vocês tiverem um problema de IA, inteligência artificial, e vocês tiverem duas características, e vocês conseguirem perceber que ela consegue ser separada linearmente, cara, usa um Perceptron. Acabou. Uma coisa que foi inventada na década de 40 para resolver esse problema, tá? Não precisa botar uma rede mega... Por que isso não acontece frequentemente? Porque eu não vou ter só duas características, eu vou ter um monte, né? Aí o problema fica difícil e tudo mais. Então, a ideia é que vocês... Obviamente, a ideia da disciplina aqui é que vocês aprendam como é que funciona, em quais situações eu posso utilizar, tá? Vamos lá. Muito bem. Então, como é que funciona essa regra dos pesos, tá? Ela é dada por essa fórmula. Vamos lá, de novo. Vamos explicar. Então, quem que é WT mais 1? É o novo W, tá? É o novo hiperplano ortogonal. Igual a gente fez com regressão linear, regressão logística, né? Tá? Qual que vai ser o novo W, né? Vai ser o antigo, certo? Mais uma learning rate de novo aqui. Tudo bem? Tá? Bom, e aí eu tenho... quem que é esse cara aqui, ó? Vamos supor que ele seja essa é a classe real dele, tá? Vamos supor que seja 1. Quem que é isso aqui? É a saída do hiperplano, é aquela saída do neurônio, lembra? Depois passa da função de ativação, que é a minha predição. Se eu falar que é 1, o que vai acontecer? 1 menos 1, 0. Vai zerar todo esse termo aqui. O hiperplano não se mexe porque eu acertei, ele está na posição correta, porque ele tem que ficar para aquela amostra. Tá certo? Tá?
E se eu falar, então, o que acontece? E se ele for da classe 1 e eu falar, não, você é da classe -1, né? Então vai dar o quê? 1 menos -1, né? Tudo bem? Vai dar 2. Tá? Ou seja, o que importa, na verdade, é que eu vou, se ele tiver errado, se ele for da classe 1 e eu falar que é da outra, eu vou pegar esse meu hiperplano, olha só, que ele está aqui, por exemplo, ó, e eu vou somar ele para ele vir para o outro lado, por exemplo. Tá? Lembra que a gente fez isso com regressão linear? Tá? Agora não, esse cara aqui é da classe -1, né? E eu falei que ele era da classe 1. Vai dar o quê? -2. Então, esse -2, ele vai o quê? Tá? Eu vou subtrair, vai dar um valor negativo. E eu vou subtrair do valor que eu tinha e vou mandar o hiperplano para o outro lado. Tudo bem? Por isso que eu tinha falado no comecinho que eu preciso do mais 1 menos 1, não do 1 e do 0. Eu preciso do sinal. Tá? Se eu fizer 1 e 0, o sinal vai ser positivo. Sempre. Tudo bem? A gente vai ver que tem outras técnicas, SVM também precisa do sinal. Vai ter que ser -1 e 1. Algumas não precisa, pode ser entre 0 e 1. Tá? Tudo bem até aí? Não. Fale. Pode ser WI. Oi? Pode ser WI, senão você vai estar somando vetor escalar, não pode? Onde WI você está falando? O WI, T mais 1, WIT. Você não está fazendo um vetor inteiro. Tá, não, isso, não, sim. Então você está somando Sim. vetor e... Essa aqui é só uma... Sim, mas é por isso que eu coloquei bold aqui, ó. Tá? Não, tudo bem, é só... No algoritmo a gente vai... Sim, não, no algoritmo a gente coloca o for, tá? Então, olha só, como é que é um exemplinho na prática, pessoal? Então, a gente supõe que eu tenho uma amostra X, tá? A classe real dela é... a classe real dela... A classe real dela é positivo, mais 1. Olha onde está o X aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá? Só que eu falei, não, eu falei que é -1, tá? Eu tô aprendendo ainda, tá? Então, o que vai acontecer? Na hora que eu coloco... Então, eu vou colocar aqui, ó. Y, esse aqui é o HW de X. Então, lembra que eu falei para vocês, menos com menos ali vai dar mais, tal. No final do dia, o que importa é isso aqui, ó. Então, o que está acontecendo? Tá? Eu estou pegando o meu W, tá? E o que eu estou fazendo? Tá? Eu estou somando com X. O que significaria, né? Somar com X. Olha só, eu estou empurrando ele na direção ali do X. Tá? Então, esse é o valor que ele estava, ele fez errado, porque ele tem que estar para cima do X, do hiperplano, desculpa. Eu não vou mudar o X de lugar porque ele é meu dado. Eu tenho que mudar o hiperplano, tá certo? O hiperplano tem que me adaptar ao meu dado. Não posso mexer no valor do meu dado, né? Tá? Então, a ideia é o quê? Eu vou jogando esse hiperplano para lá, até ele vir para essa posição, aí o X vai estar em cima dele. Tá? Tudo bem? Tem uma outra situação... não é essa aqui. Professor, Oi. no caso você está mudando a linha WT de X e a W também, né? Simultaneamente. Porque se eu mudo o W, eu mudo o WTX, né? Perfeito. Tá? O W é o vetor ortogonal, né? E o WT de X é o hiperplano, né? Tudo bem? Também, né, pessoal, de maneira análoga, né? Se eu tiver essa questão negativa, é só um exemplinho numérico do que eu havia falado, eu vou subtrair, né? É como se eu tivesse, por exemplo, deixa eu limpar aqui. Então é como se eu tivesse nessa situação um X aqui, né? Ó, e ele valesse -1, por exemplo, tá? Dessa situação, tá? Então, na prática, o que a gente tem que fazer? Esse hiperplano meu aqui, ó, porque tudo que está acima aqui é positivo, né, por exemplo. Então, eu vou ter que girar esse meu hiperplano ou para cá, tá? De tal forma que ele vai ficar abaixo, tá? Então, na verdade, essa questão da classe é só para saber para onde eu vou mexer o hiperplano, tá? Se é para a esquerda ou para a direita. Positivo ou negativo. Olha que, veja bem, o sinal que dá o aprendizado. Pode ser uma questão simples, né? Banal, tá?
E por fim, essa aqui é o algoritmo do Perceptron, né? Como é que ele funciona? Então, olha só, de novo, né? Começo com pesos aleatórios, tá? Para W, então o que significa começar com pesos aleatórios? Joga lá o seu hiperplano para algum canto ali do espaço. Tudo bem? De novo, é interessante que a gente tenha pesos pequenos, por conta, né, de normalizar e tudo mais. Lembrando, por que é interessante normalizar? Imagina que meu W tenha N dimensões. Vocês lembram que é aquela história, né, do gradiente, quando ele vai fazer aquela busca? Se eu tiver um valor, uma característica que vai de 0 a 100, outra que vai de 0 a 0,1, outra que vai menos 2 a 10, né? Então, quando a gente normaliza, a gente coloca todo mundo no mesmo range de magnitude. Aí as derivadas parciais não vão precisar ir muito para cá ou muito para lá, tá? Essa é a ideia. E tem também a questão de você estourar a função de ativação, né? Tudo bem? Porque o W transposto X vai ser muito alto, tá? Então a gente tem que normalizar duas coisas. O W, tá? E o X. O X é mais importante. O W a gente pode gerar valores aleatórios pequenos, entre 0 e 1. Pode ser 8 e 0,5, tanto faz, né? Então é interessante que você gere valores pequenos para o W e normalize o X. Tá? De novo, né? Então vamos lá. Inicializo o alpha, que é meu learning rate. Coloco um valor ali, né? De novo. O learning rate é aquela questão, eu quero acelerar um pouquinho o processo, só que você não pode colocar muito alto também, porque ele pode passar do ótimo, né? T igual a 0 ali só para começar. E para cada amostra xi, a gente vai executar aquela nossa equaçãozinha, tá? Isso aqui, ó, vai dar um valor real, tá? Isso aqui é um valor real. Isso aqui é um vetor. Então aqui, ó, nessa parte eu vou ter um valor real multiplicando os elementos do vetor. Isso aqui é um outro vetor. Então eu vou somar isso com isso. É uma somatória pontual de vetores, tá? E com isso eu consigo atualizar o meu hiperplano. Tudo bem? De novo, repita o passo 4 até algum critério de convergência for estabelecido, né? Pode ser um erro de classificação, por exemplo, tá? Eu posso calcular, por exemplo, se o hiperplano está se movendo ou não, várias coisas que dá para fazer, tá? Mas usualmente a gente usa um erro de classificação. Então, por exemplo, o HW de X, ele falou que é da classe certa? Sim ou não? Não, soma 1. Vou fazer um contador durante esse for, tá? Então, qual que é a expectativa? É que esse contador de erros diminua, né? É igual aquele nosso deltinha, né, do regressor linear, que é o erro médio quadrático, a gente fazia diferença. Tudo bem? Alguma dúvida por enquanto? Então, o que a gente sabe? O que a gente precisa saber, né, até agora? O Perceptron, ele é um modelo de um único neurônio. Ele basicamente, os neurônios de entrada, né, a gente chama de neurônios de entrada, mas são as características, né? Eu tenho N mais uma, contando bias, né? Esses caras, eles chegam na função de ativação por meio de um somatório, W transposto X. Tá? Esse W transposto X é um hiperplano. Isso que define, então, que o Perceptron ele traça somente hiperplanos. Tá? Nós temos ali depois, para introduzir essa questão um pouquinho mais da não linearidade, nós temos essa função de ativação. Ela vai receber, então, esse W transposto X e vai retornar em alguma coisa. Tá? E o algoritmo de treinamento, basicamente, eu vou, então, mexendo com o W, que era aquele meu vetor ortogonal, que está grudado ali com uma cola no W transposto X. Tudo bem? Professor, no exemplo que você estava mostrando, ele sempre estava girando no próprio eixo, assim, né? Mas se eu precisasse deslocar ele para a direita, também faria esse processo, né? A não ser que você aprenda o bias também, tá?
Aí você consegue fazer isso. Essa é uma boa pergunta. Tá? Se eu não aprender o bias... Se você não aprender o bias, ele vai estar fixo ali. O bias é o deslocamento. Tá? Se o bias estiver fixo, você vai ter que só girar em cima do ali. Agora, se você quiser assim, tá? Você aprende o bias. Geralmente a gente aprende o bias também, tá? Tudo bem? Boa pergunta. Vamos lá. Antes de dar um intervalinho para vocês, antes que a gente vai depois começar o MLP, tá? Olha só que interessante, alguns exemplos de funcionamento do Perceptron, tá? Bom, vamos lá, vocês lembram da função end, né? Que é o e lógico. Então, o que acontece? Suponha que olha só, aqui é um exemplo de Perceptron que calcula a função end para nós, tá? Então, suponha que eu tenha esse problema. Eu quero fazer o Perceptron calcular o e lógico para nós. Como é que seria isso? Então, suponha então que eu tenha duas características, tá? 2 bits, x1 e x2, tá? Bom, se eu tiver 2 bits, eu tenho só 4 possibilidades, certo? Lembra que a gente fazia aquela tabelinha, verdade, lá? Tá? Então, olha só. Essa aqui é uma possibilidade, essa aqui é outra possibilidade, essa aqui é outra possibilidade, essa aqui é outra possibilidade. Tudo bem? Qual que é o nosso... A gente tem um problema de classificação aqui. Qual que é o nosso problema de classificação? Eu vou entrar com 2 bits. Se for 1, é classe azul. Se for 0, é classe 0. Tudo bem? Que é o resultado do e lógico. Legal. Por isso que eu coloquei uma corzinha ali, né? Azul e preto. Então, o que acontece? Eu quero, então... Vocês percebam que eu consigo... Vocês percebam que esse é um problema que ele é separável linearmente? Eu só pegar uma reta e botar aqui, eu consigo separar, certo? Então, é possível o Perceptron aprender essa reta. Tá? Aquele algoritmo de treinamento que eu mostrei para vocês, a gente consegue aprender. Mas aqui eu já chutei direto os pesos, tá? Então, olha só que interessante. Vamos supor esse Perceptron aqui, pessoal, ó, com esses pesos, ó. Então, o que nós temos aqui, ó? Meu W... Quem que é meu W? W0, W1, W2, que é o quê? Menos 30, mais 20, mais 20, tudo bem? Olha que interessante, vamos lá. Se o x1 for 0 e o x2 for 0, olha só voltando, essa aqui é a minha função W transposto x, não é? Tudo bem? Vamos lá então. Aqui, esse cara aqui, ó, é o nosso delta, tá? Então vamos lá. Se eu colocar 0 nessa equação aqui, ó, 0, 0, o que vai dar? 0, 0, g de menos 30, eu estou usando uma sigmoide. Ó, menos 4 já satura. 4 já satura. 4 dá 1 e menos 4 dá 0. Menos 30 vai dar quanto? Menos 30 não vai estar aqui, ó? Opa, deu 0. O end lógico de 0 com 0 não dá 0? Tá? Olha aqui de novo. 0 e 1. O que vai acontecer? O x1 vai dar 0. Vai ficar menos 30 mais 20, não vai? Menos 10. 0 de novo. Deixa eu dar uma limpada aqui que bagunçou, né? Que mais? 1 e 0, tá? Quando é que vai dar 1 e 0? Menos 30 com 20. 0 de novo. 1 e 1. Menos 30 mais 40, correto? Menos 30 mais 20 mais 20. Menos 30 mais 40. G de 10. O 10 vai estar aqui, ó. 1. Vocês viram? Um Perceptron para calcular o end lógico. Como é que cheguei nos pesos? Treinamento, tá? Maneira mágica, né? Que eu falei para vocês. Tudo bem? Deu para ficar claro o end lógico? Outro exemplo. Como é que eu calculo o OR?
a mesma arquitetura, o mesmo perceptron. O que eu fiz? Eu só troquei o peso do bias, olha só. De menos 30 para menos 10, ele já faz o OR para mim, olha que interessante. Tá? De novo. Só botando as continhas como a gente fez, ó. Já resolve para nós. Tudo bem? Acho que tem mais um exemplo aqui do NOT. Bom, o NOT, ele nega um bit, né? Então, eu não vou ter 2 bits, eu vou ter um só, tá? Então, por isso que eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho só uma feature. Esse aqui é o nosso bias. Nosso θ. De novo, se você botar 10, 20 ali, ó. Esse aqui é meu W transposto X, é a minha função. G de 10, 1. G de menos 10, 0. Ou seja, eu estou invertendo o valor do bit. Com perceptron. Tudo bem? Usei a mesma arquitetura. Aqui a gente está utilizando uma função sigmoide. Tudo bem? Função sigmoide. E retorna o valor para a gente. Ou seja, como é que eu uso o perceptron, então, para fazer funções lógicas? Tá? Professor. Oi? Dentro do algoritmo, quando vai atualizar os pesos, então, o bias também é atualizado. Sim, nesse caso sim. Tá? Só um peso, que a entrada dele é constante. A entrada é 1, né? Tá? E se eu tivesse, por exemplo, isso aqui, ó. Não, vou colocar assim, ó. Essa equação. É só x1 isso aí, professor. Não, mas O valor dos dois não importa, né? sim, não, deixa eu ter só um valor aleatório aqui, sei lá, bota outra coisa aí, não sei lá. Ou não x2. Pode ser. Não sei tanto. Precisa várias camadas, você combinar esses tipos Então, de perceptron, não é? Exatamente. Vocês concordam que eu tenho eu sei fazer isso com o perceptron, não sei? Que eu acabei de mostrar ali. Eu sei fazer isso com outro perceptron, não sei? É só juntar 2 perceptron, vai dar uma rede neural multilayer perceptron. Que é agora que eu vou falar. Vou dar só um intervalo, mas é agora que eu vou falar. Ou seja, quando eu tenho funções complexas, cada operador lógico eu consigo modelar como sendo um perceptron. Isso, sei lá, eu tenho uma cláusula condicional gigante. Ela vai ser um monte de perceptrons. Tudo bem? Bom,